Todo mundo me vê e me ouve bem, né? Acho que tá tudo certinho. Gente, hoje é muito Samhita na minha frente. Tô com uns 3 aqui abertos para garantir que vou. É dicionário. Hoje tá animado. Beleza, acho que tá rolando aqui também no YouTubers. Então, vamos nessa. Eu preciso, na verdade, antes de começar, eu sei que vocês têm muito mais experiência com o Zoom do que eu tenho. E eu tô com um problema. Eu não sei se. Cadê? Tá todo mundo aí? Tá, caramba, que bom. Ai, que bom, tô vendo todo mundo. Beleza. Eu não sei, Cris, Ricardo, vocês que entendem muito mais de Zoom do que eu tô com um problema ultimamente. Quer dizer, todas as transmissões do Zoom têm um problema. Eu boto ele para rodar no YouTube, e aí quando eu desligo ele do YouTube, o YouTube demora 3 horas para desligar. Então os vídeos estão ficando com, tipo, o vídeo de 20 minutos está ficando com 3 horas de duração. Eu vou tentar fazer um experimento aqui hoje, que é tentar entrar na central de controle pelo YouTube, na live, para ver se eu consigo desligar a live no YouTube. Mas eu não sei o quanto ele vai me deixar operar isso. Eu acho que não vai deixar. Eu acho que eu só consigo desligar ele por aqui. Enfim, tá rolando essa situação aí, esquisita. Eu não consigo controlar ele pelo YouTube e ele não está desligando direito. Se vocês tiverem alguma notícia do que vocês acham que eu posso fazer, depois me mandem um áudio ou alguma coisa, porque tá esquisito. Eu faço a live, eu transmito no YouTube como está transmitindo agora. Aí quando eu termino, eu já tentei encerrar de várias maneiras. Eu já encerrei a sessão do Zoom direto, eu clico ali embaixo para parar a transmissão no YouTube. De todas as maneiras acontece a mesma coisa. O YouTube fica lá, demora 3 horas processando e o vídeo fica girando, girandinho e não termina. Então, a live das lendas, por exemplo, na segunda-feira, foi uma live de meia hora. O vídeo no YouTube está com 3 horas e pouco. Porque o YouTube ficou 2 horas e meia para desconectar essa bagaça. Então, eu não sei se é a conexão do Zoom com o YouTube que está com problema. Eu sei que está com algum problema. Não é assunto da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre iogurte. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês aqui. E eu espero que vocês tenham aproveitado os últimos iogurtes que tem na geladeira de vocês. E vamos que vamos. Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutra, está no capítulo 5. E a gente está lá chegando no shloka número 30, se não me equivoco. 28, 29, é isso. Segunda metade do shloka número 29. Na nossa aula, nosso encontro, nossa leitura da semana passada, a gente estava falando, a gente terminou de falar sobre os tipos de leites diferentes, né? Falamos sobre leite de elefanta, falamos sobre leite de zebra, falamos sobre leite de cavala, e falamos também sobre o que acontece se você não cozinha o leite direito, se você toma o leite direto da teta da vaca enquanto ele está morninho, né? Como isso é a maior amruta, né? O maior néctar dos deuses, a ambrosia, né? E tal. Se ele vem de uma vaca saudável, uma vaca legal, e esse leite está fresquinho, né, da teta da vaca. E hoje a gente vai continuar nossa leitura com os shloka, segunda metade do shloka número 29, se tudo der certo, até a primeira metade do shloka número 33. Vão ser uns 4 shlokinhas na pressão, que são os 4 shlokinhas sobre iogurte, né? Então, vamos primeiro ler esse negócio, vamos transliterar esse negócio e depois a gente vai cair matando. A transliteração é o que toma mais do meu tempo. Se não fosse a transliteração, a gente leria uns 8, 10 shlokas, que é o que a gente vai começar a fazer na nossa leitura a partir do capítulo que vem, tá? Então, vocês que já transliteraram, que já mandaram até no grupo, né, dos nerds aí as transliterações e tal, tô achando massa isso.
O ideal não é você pegar a transliteração do colega, o ideal é você parar de ser preguiçoso e fazer a sua própria transliteração. Mas já que vocês estão se apoiando aí, eu também não vou ficar aqui, né, cortando as asinhas de ninguém. Mas faça a sua própria transliteração, para de ser preguiçoso. Então, vamos que vamos. O shloka número 29, né, até o shloka número 33, eles dizem o seguinte: Amlapakara samgrahi gurushnam dhadi vatajit meda shukra balashleshma pitaraktagni shopakrit rochishnu shastamaru chau shitake vishamajvare pina semutra kruchrecha ruksham tu grahani gade naivadyani shi naivoshnam. É isso mesmo. Vasantoshna Sharatsuna Namudgasupam Nakshaudram Dhanagrutasi Nachana Malakam Napi Nityam No Mandamanyatham Jwarasrukpita Visarpa Kushtapandu Brahmapradam. Vocês que estão acompanhando essa série com essa tragédia aqui, que as pessoas às vezes chamam de a tradução do Teshri Kumar, vocês vão ver que ele tá. Ele tem dois shlokas aqui que estão diferentes no Teshri Kumar. Ele usa uma versão diferente do Ashtanga Hridayam. Eu implico, eu pego no pé dele, mas não é por mal não, tá? Ele é fofinho também, mas é porque tem coisas que ele vai por outra tangente. E eu vou mostrar, eu vou falar para você, vou comentar se por acaso você está usando a versão do Teshri Kumar, que você não deveria, mas se você estiver usando, eu vou fazer um OBS aqui para você já já. Então vamos transliterar essa parada. Como é que eu vou transliterar essa parada? Eu preciso do texto original na minha frente. Então deixa eu pegar aqui o Shri Kantamurti e beleza. Então, a transliteração, ela vai mais ou menos assim. E se eu fizer alguma besteira, vocês me corrijam, porque o Shri Kantamurti também tem erro de digitação nesses shlokas. Então ele fala Amlapakarasam Grahi Amlapakarasam Grahi Guru, longo Guru Shanam Dadhi Vata Jit. E esse é o nosso shloka número 29. Meda. Eita, tô apertando alguma coisa errada. Meda Shukra Bala Shleshma Meda Shukra Bala Shleshma Pitta Rakta Pitta Raktagni. Gente, é difícil de acompanhar isso aqui no olho. Pitta Raktagni Shopha Krita Shopakrit Taraktagni Shopakrit Rochi Shano Shastamaru Chau Shitake Vishamajware, shloka número 30. Vishamajware. Pinase, Mutra Kruchrecha, Ruksham Tu Grahani Gade. Neva Dhyanishi Naivorshanam
Vasanto, Vasantoshna, Vasanta Ushna, Sha, Sharat Suna, Sharatsuna, 31, Sharatsuna, Nama, Namudga, Ó, esse é o erro de digitação aqui no Shri Kantamurti. Se vocês estão usando o Shri Kantamurti, que é o azulzinho, ele tem um erro de digitação aqui. Ele está escrito Namadga Supam. Não é Madga, é Mudga. Então é Namudga, Namudga Supam. Namudga Supam. Namudga Supam Nakshaudram. 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 Tana. Tanagrita. Tanagrita. Sitopalam. Tanagrita Sitopalam. E para terminar, Na. Cha. Namalakam. Nachanamalakam. Napi. Napi. Nityam no mandamanyatha. Mandamanyatha. Isso também está escrito diferente no Teshri Kumar. Esse shloka aqui está diferente no Teshri Kumar e tem um outro também que está diferente no Teshri Kumar, que é a primeira metade do 32. Também está diferente no Teshri Kumar. Eu vou falar para vocês quando a gente estiver analisando ele. Mandamanyatha Jvarasruk Pita Visarpa Kushta Pandu e passei. Jvarasrukpita Visarpa Kushtapandu Brahma Pradam. Isso aqui também está diferente no Teshri Kumar. Então ele não usou a palavra Brahma, ele usou a palavra Amma. Mas tudo bem, a gente vai de qualquer forma traduzir esse negócio aí. Beleza, então essa foi a transliteração. Eu fiz um pouquinho aceleradinho, porque senão a gente vai perder muito tempo fazendo isso. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me mandem aí. Eu tô com um livro pra caraca aqui em cima de mim hoje. Ah, caramba, desmarquei a parte. Coisa? Fala, Ricardo. No verso, no Shloka 31, no teu tem Naiva, mas no Sri Kantamurta diz Neva, logo na Sim, primeira palavra. sim. É Naiva, né? Naiva. Eu acho que Neva é mais apropriado mesmo. O meu... Deixa eu ver como é que tá aqui no... 31, Naiva. Tá. O Shri Kantamurti fala Neva, né? O Teshri Kumar fala Naiva e o originalzão fala Naiva também. E na transliteração no Brahma, acho que esqueceste do R. Fala de novo. Na transliteração que fizeste agora na Brahma, falta um R. No Brahma. Obrigado, Ricardo, salvador da pátria. Pronto. Mais algum erro que eu cometi aí? Penso Vocês que não. pescaram? Maravilha. Obrigado, Rick. Vamos que vamos. Então tá. Então ele vai mudar de assunto, né? De levinho aqui agora. E ele vai entrar no próximo, né? Ele falou lá dos leites, falou que se você não der a fervura, falou do leite da camela, falou aquilo tudo que vocês já sabem. E aí ele começa. Amlapakarasam. Então a gente já usou essa estrutura, esse tipo de samastapada já foi usado antes, em outros momentos. Ele está falando que é amla, paka, rasam. Essas palavras vocês já conhecem. Eu sei que vocês de repente não estão memorizando tudo e tal, mas a palavra amla é um dos 6 sabores, né?
é o sabor que vocês às vezes chamam de ácido, né? Mas eu acho que o correto seria falar azedo, né? Então, o amla, ele é azedo. Ele é azedo em dois momentos. Ele é azedo no paka, o paka que é o vipaka, é o efeito pós-digestivo. Depois que a comida foi digerida, ela tem um efeito pós-digestivo, que a gente chama de vipaka. Então ele é amla vipaka e ele é amla rasa. Amla rasa, ele tem o sabor também azedinho. De cara, aqui vocês deviam parar e conseguir entender qual é o efeito que isso geraria, né, nos doshas, por exemplo. E aí, Cris Dantas, vamos redimir essa situação? Ficou de dever de casa para você. Você acha que eu não esqueço? Não sei se eu vou me redimir hoje. Acho que Mas puxa esse Ashtanga Hridayam Sutra capítulo 1 e vamos junto então. O Amla Rasa, ele afeta cada um dos três doshas de maneiras distintas, né? E a gente já passou isso lá no capítulo 1. Então, a gente sabe, né? Swadu Amla Lavana Tikta Ushana Kashaya, que foi a encheção de saco da semana passada, né? Então, essa é a ordem, né? Swadu Amla Lavana Tikta Ushana Kashaya Kaha, Shadravya Mashritas Yatapurvam Balavaha. Eles vão ficando mais fracos nessa sequência. Tatra Diamaru Tam Gnanti Trayastikta Dayarkapam Kashaya Tikta Madurapitam Manietu Kurvate. Esse é o shloka que fala da potência, né? Do como é que ele afeta os doshas. Tatradia marutam gnanti. Então os três primeiros fazem marutam vata gnanti. Eles apaziguam vata. Cris Dantas, quais são os três primeiros? Ai, Jesus. Vamos, Cris! Vem comigo, Cris. Eu vou com você, cara. Eu vou com você onde você mandar eu ir. Tô aqui Vamos, qual é a ordem dos sabores, Cris? em sânscrito. Pode ser em português. Ai, gente, eu vou errar de novo. Vou Não decepcionar tem de novo. problema, não tem decepção, ninguém tem expectativa aqui. Terceiro é salgado. Pô, o terceiro salgado começou pelo terceiro, vai pelo primeiro. Sim, o primeiro é amla. Não. Ai, já errei, tá vendo? Alguém já Qual é o mandou. sabor, Cris? Fica aqui. Qual é o sabor que todo mundo mais ama de todos? Doce. É o doce. Doce. O primeiro é o doce. Então, hoje a gente vai botar isso em panos limpos aqui. O shloka lá atrás do capítulo 1, ele fala Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Isso aqui é uma estrutura de 6 palavras que vocês podem repetir todo dia esse negócio até semana que vem. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. E aí o shloka continua. Swadu amla lavana tikta ushana kashaya. Shadravya mashritastetya yatapurvam balava haha. O balama, a força deles vai diminuindo nessa ordem. Isso significa muitas coisas, mas uma das coisas que significa é que o primeiro, o doce, que é o swadu, que é o madhura rasa também chamado, ele é o sabor que ele tem mais potência, né, para os seres humanos. É o sabor que predomina na dieta da maioria de todos os seres humanos. Então ele fala swadu amla lavana. Amla, que é o ácido, ele é o segundo. Swadu amla lavana, o terceiro é o salgado. Então, doce, azedo, salgado. Tikta ushana kashaya. Tikta é o amargo, ushana é o picante, quente, né? A palavra ushana significa literalmente quente. Kashaya é o adstringente. E aí, foi, Cris. Foi. Pode cobrar de mim na próxima aula. Eu nem sempre posso estar aqui, mas a próxima aula que eu tiver aqui, pode cobrar de Combinado, vou cobrar. mim. Mas Em sânscrito. vou cobrar agora, então, já direto de cara. Ai, agora? Mas Já que agora tá fresco? Não, agora tá fresco. não, em português, né? Não, Só em agora. português. E aí ele fala, Tatradia marutam gnanti. Os três primeiros, eles aliviam vata dosha. Quais são os três primeiros? Doce, azedo, salgado. Isso, swadu amla lavana. Então o doce, o azedo e o salgado apaziguam vata dosha. Então a gente está vendo aqui nesse shloka que amla pakara sam. Essa substância que a gente está vendo aqui, ela é amla pakara sam. Ela tem o sabor predominante dela é o azedo. Então ela faz o que com vata dosha? Tô focado na sua alma, Cris. Tudo bem, pode focar, não tem problema não.
eu gosto de professor exigente, porque eu também sou. Eles agravam. Não. Não. Posso fazer? Não, eles Vai. apaziguam. Eles Vata. apaziguam Vata Dosha. Trayastiktada e Arkapam, os três últimos, eles aliviam Kapha Dosha. Que Quais são os três que aliviam Kapha Dosha? Resuminho dos raças hoje. é o ácido, o adstringente. O ácido é esse aí, é o Amla. Azedo, né? É o É o azedo. azedo. O Não ácido é o confunde. azedo. Então, é o adstringente, é o salgado. Salgado é o Não. terceiro, não, peraí. É o ácido, não, é o adstringente, é o amargo. E falta um. Falta um. Não falta, não. Falta? Falta um e falta ordem ainda por cima. Tá fora da ordem isso aí. Swadu Amla Lavana Tikta Ushana Kashaya. Swadu Amla Lavana Tikta Ushana Kashaya. Quais são os três que apaziguam Vata Dosha? Ticta é picante, certo? Não, Tikta é amargo. Ai, Jesus. Ticta é amargo, Ushana Ushana é picante, Kashaya. Kashaya é adstringente. Então, quais são os três sabores que apaziguam Vata Dosha? Ticta, Ushana, Kashaya. Tikta Ushana Kashaya. Então, o sabor Amla, ele faz o que com Kapha Dosha? O Amla está lá em cima. Com capa, ele agrava. Ele agrava. Kashaya Tikta Madhura Pitam Manietu Kurvate. Então ele fala Kashaya Tikta Madhura Pitam Anietu Kurvate. Então ele apazigua o Pitta Dosha. Kashaya Tikta. Então, o que o Amla faz com Pitta Dosha? Amla agrava. Agrava. Obrigado, Cris. Para a próxima eu vou te cobrar de novo. Kashaya Tikta Madhura Pitam Manietu Kurvate. Então a gente sabe de cara que não sei o que ele vai começar a falar, mas eu já sei que é Amla Pakarasam. Então esse sabor que é azedo desse negócio, ele vai ter uma tendência natural a mexer com os três doshas de maneiras totalmente diferentes. Ele mexe com Vata de um jeito, com Pitta de um jeito, com Kapha de um jeito. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Então, assim, você tá lendo o Shloka, você tem que entender que nesse Samastapada, nesse primeiro trocinho, ele já te deu um monte de informação. De repente você vai ler e você fala, entendeu? Isso que a gente está fazendo aqui, que eu fiz agora com a Cris, é processamento de informação. Se você não parar e ligar o Shloka número 29 do Ashtanga Hridayam Sutra capítulo 5 com o capítulo 1, você não está fazendo as conexões que você precisa fazer para o Ayurveda fazer sentido. Você vai decorar um monte de informação, mas você não entende como é que essas relações dançam, entendeu? Porque isso aqui é um tango. E todos esses elementos, eles estão dançando juntos. Então ele fala, essa substância aí que a gente vai começar a falar agora, ela tem uma predominância de sabor e de vipaka, de efeito pós-digestivo, é azedo. Ela é grahi. A palavra grahi significa literalmente ela segura, ela agarra. E aí a gente tem a palavra graha. A palavra graha são os planetas, por exemplo. E o Graha Chikitsa, por exemplo, é a terapia que muitas vezes é considerada demonologia, às vezes é considerada psiquiatria. É a mesma palavra. A palavra Graha é quando você está sob o efeito de um Graha, é uma força metafísica que ela controla o teu comportamento e o teu corpo. Então, de acordo com a visão ayurvédica, o efeito dos planetas no corpo humano é isso aí. É algo que você não controla, que meio que toma o controle. É a mesma coisa, você pode estar sob efeito de um demônio, por exemplo. Você pode estar com um egum, né? Você pode estar com um encosto. Então, isso tudo aí é um graha. Ele pega você e ele faz o que ele quiser com o teu comportamento. Não é isso que ele está falando aqui. A palavra grahi, nesse contexto aqui, é simplesmente o efeito que essa substância que a gente está estudando, ela provoca no corpo. Quando uma substância provoca um efeito que é grahi, o que ela está fazendo? Ela está constipando. Ela segura as fezes dentro do corpo. Então, eu falo tudo isso para vocês entenderem a multissignificados das palavras em sânscrito e a complexidade de você ler esse troço. Eu posso dar o Samhita para o meu professor de sânscrito, o Kapil Mehta, e o Kapil, ele vai ler isso aqui e vai traduzir tudo errado. Porque ele não sabe o contexto. É muito louco. Eu sentava para estudar sânscrito com o Kapil, ele vai me dizer todas as declinações, todos os verbos e como no tempo que tá, nananana. Mas ele não entende nada que está escrito. É muito doido.
Porque é poesia, medicina em forma de poesia. E aí ele ficava, cara, Matheus, isso aqui é o quê? Tem um planeta aqui no meio? Eu falo, não, não tem planeta, é porque essa substância que ele está tratando, ela é constipativa. Ela ajuda no processo de constipação. Que mais? Ela é Gurushnam. Ela é Gurushnam. Ela é Guru, pesada, Ushnam. Ela é quente também. Então ela é Guru, Ushnam. Ela é azeda no sabor e no vipaka. E ela é Grahi, ela é constipativa. Que substância é essa? Dadhi. Dadhi é o iogurte. A coalhada também, né? Tem milhões de lácteos diferentes, né, dentro do Ayurveda e cada estado que eles estão tem um efeito diferente no corpo. A gente vai ver alguns deles, mas não vai ver todos aqui. O capítulo 5 ele não é exaustivo. Então ele fala do Dadhi e, de forma geral, o Dadhi é o iogurte. Para a nossa cultura, no Brasil e em Portugal, a gente não tem as variedades de lácteos que eles têm lá na Índia, né? A Índia é a terra do laticínio. Por exemplo, na nossa leitura da semana que vem, a gente, se tudo der certo, já fala do buttermilk. E o buttermilk não é um troço que faz parte muito da cultura brasileira, né? Mas é muito importante na cultura indiana e eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas só na aula que vem. Hoje a gente está falando do Dadhi. Então, e o Dadhi, ele é Vata Jit. Ele é Vata Jit. O que ele faz com o Vata? Ele pacifica o Vata. Ele precisava ter dito isso? Não precisava. Você já ia saber pelo Amla Pakarasam. Você já sabia que ele tinha uma tendência de apaziguar o Vata, como a Cris falou muito bem aí há pouquinho. Mas ele deixa bem claro aqui para você não ter dúvida nenhuma. Olha, ele é Vata Jit. Esse sufixo que ele está colocando aí, o Jit, significa que ele dá uma eliminada, né? Ele dá uma pacificada. Beleza? E aí ele continua, tá? Ele é Vata Jita. Ele continua. Meda, Shukra, Bala, Shleshma, Pitta, Rakta, Agni, Shopa, Krut. Então ele faz um monte de coisa, ele pega um monte de coisinhas no seu corpo e ele faz Krut com essas coisinhas. O sufixo Jit significa que ele apazigua, que ele acalma, e o sufixo Krut significa que ele agrava. O Krut vem do Kr mesmo, que vem, é a mesma origem da palavra karma, é a mesma origem da palavra karana, que é gerar alguma coisa, promover alguma coisa, fazer alguma coisa, é a causa de alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que ele alivia o Vata, o que é bonitinho desse shloka é porque eu, na minha leitura, né, óbvio, depois que eu li, eu comia muito iogurte no primeiro ano da faculdade de medicina, e no segundo ano tinha um casal de búlgaros que estava fazendo BMS lá, e eles faziam o iogurte búlgaro, que é um iogurte que é tipo um iogurte grego, só que mais gostoso, porque a bactéria que faz o iogurte grego, ela é, na verdade, da Bulgária, é o Bulgaris, não sei o que lá, Bulgaris. E aí eles faziam um iogurte legítimo búlgaro e tal, e eu pirava com aquilo, eu não era vegano na época ainda, até ler esse slok aqui, e aí eu comia, tipo, meio litro de... ele fazia uns potões assim, caraca, eu era o louco do iogurte, uma refeição minha era iogurte. E aí o bonitinho é que esses slokas aqui, eles murcham o pneu de qualquer um, né? Porque ele fala, é Vata Jita, aí você pensa, vai apaziguar o Vata. Mas ele faz uma lista de coisa que é Krut. Ele fala, cara, ele vai aliviar o Vata, mas ele vai agravar uma galera no processo de aliviar o Vata. Então você tem que ficar muito cuidado, porque ele faz Medaha, então Medodhatu, o seu tecido, dos 7 tecidos corporais, e esse tecido corporal, estamos com 40 participantes. Eu quero ver, por exemplo, Débora Drucker, você está aí? Eu vou chamar vocês, eu vou pegar essa listinha e vou deixar ela aqui, bem. Débora Drucker, Medodhatu é o quê, Débora Drucker? Quero ver se está todo mundo ligado na leitura. Oi, tô aqui, sim. Fala, Deb, o que é Medodhatu? Eu acho que é o tecido que a gente chama de adiposo, mas eu não estou muito segura, não. Maravilhoso, mas você não precisa estar tão segura, ele é o tecido adiposo via de regra. E a gente tem 7 tecidos, né? No corpo, o Medodhatu é um deles. E aí ele continua, fica aí, Débora, não vai embora não. E o que é Shukra? Tá aqui. Shukra é o tecido reprodutivo. Sem dúvida nenhuma. Então ele aumenta o tecido adiposo, ele aumenta o tecido reprodutivo. E Bala, o que é Bala, Débora Drucker? É a força. Bala é força. Então, o Dadhi, o iogurte, ele promove força na pessoa. Shleshma, o que é Shleshma? Kapadosha.
Shleshma é um sinônimo de capa dosha. Pita, todo mundo sabe o que é pita. Ele agrava Shleshma e ele agrava o pita. E ele agrava Rakta. O que é Rakta, Débora Drucker? Tecido sanguíneo que a gente fala, mas eu não sei Exatamente. se... É um desses tecidos aí que corre e circula pelo corpo todo. É o vermelho, né? Que Rakta é vermelho, não é isso? Exatamente. É o tecido vermelhinho que circula pelo teu corpo. Agni, acho que todo mundo sabe, o Agni é a tua capacidade digestiva. E Shopha Krut. O que é Shopha? Esse é mais difícil, mas a gente já viu algumas vezes nas leituras das últimas semanas. Esse eu não lembro, não. Maravilhoso. Obrigado, Deb. Chopa é a tendência do corpo de fazer edema, né? É a tendência do corpo de dar uma inchadinha. Por que o corpo fica com uma tendência de fazer edema e por que o Dadi ele aumenta a tendência de fazer edema? Porque o edema do corpo, a tendência de Chopa, ela é causada por quem? Ela é causada por Vata. Olha aqui. Então, o Vata Dosha, que tem essa tendência de ele dar uma bagunçada na digestão, e aí ele acaba gravando, sem dúvida nenhuma, Kapha Dosha, que é esse cara aqui que também já vai aumentar, ó, esse cara aqui já vai aumentar. E aí você pode fazer milhões de discussões aqui. Como é, Matheus? Mas ele aumenta o Agni, e normalmente o Agni baixo é que bagunça o Vata, que promove o Kapha, que faz o Chopa. E você teria toda a razão. Então tem uma série de coisas aqui que são Krut, que não são necessariamente todas acontecem ao mesmo tempo. Isso é importante que fique claro para vocês. Não são todos esses Krut que vão acontecer ao mesmo tempo. A pessoa não vai ter um aumento de Pita, um aumento de Kapha, um aumento de Chopa, um aumento do Agni, tudo ao mesmo tempo. Como é? Aumentou o Kapha e aumentou o Agni ao mesmo tempo? Mas aí o Agni aumentado, ele não ajudaria a digerir o tecido, por exemplo? Como é que ele aumenta Shukra e aumenta o Agni e esse Agni aumentado não digere Shukra? Então tomem cuidado, porque isso, só esse sloquinho aqui que eu estou marcando na tela, dava para a gente fazer um dia inteiro de discussão. Como é que ele alivia o Vata, mas gera Chopa, por exemplo? Que é a base, né? Quando a gente chega lá no Nidanasthana, no Chikitsasthana, vocês vão ver. A base do Chopa, dos edemas, é um aumento de Vata Dosha. Como é que ele apazigua Vata e faz Chopa? Como é que ele aumenta Medas, mas também aumenta o Agni? Então, tem uma série de questõezinhas aqui que valem, que dá pra gente depois se debruçar mais sobre elas. Eu não vou me debruçar sobre elas muito, porque senão a gente não vai sair desse capítulo. Esse capítulo e o capítulo seguinte, cada shloka dá 3 encontros. É infinito, assim. Mas se vocês tiverem dúvidas, aos poucos a gente vai tirando e eu assim, estimulo vocês a fazerem esse tipo de questionamento e trazerem aos pouquinhos também. E aí vamos continuar. Essa substância aí, o iogurte, ela é rotishnu. Rotishnu, ela vem da palavra ruchi. A palavra ruchi, que gera também o sintoma aruchi. Aruchi é quando a pessoa não tem vontade de comer nada. Muitas vezes traduzido, né, quando é traduzido como anorexia. E você que não estuda medicina, toma muito cuidado, porque ela não está falando de anorexia nervosa. Ele está falando de anorexia como um sintoma de perda de apetite, né? Perda da vontade de comer as coisas. Não é isso que ele está falando aqui. Eu só estou falando que a palavra ruchi deriva para a palavra aruchi, que a gente vê bastante, não é essa palavra que está aqui. Aqui ele está usando a palavra rotishnu. A palavra rotishnu, ela tem alguns significados, mas o significado mais comum da palavra rotishnu é brilhante. É brilhante. Brilhante, que em inglês eles chamam de brilliant, mas em inglês eles também chamam de shining. Shining é quando você joga uma luz em alguma coisa e aquele elemento ele espalha aquela luz. O que é bonitinho dessa palavra é porque essa palavra também significa aumentando o apetite. E aí você pode pensar, mas nada a ver. Né? Os sânscritos piraram. Porque o que tem a ver uma coisa ser brilhante e a coisa aumentar o apetite? E aí você volta para o conceito de Agni. Uma coisa que é rotishnu, ela faz o fogo ficar mais brilhante ainda. E muitas vezes nos samhitas, principalmente quando eles têm essa característica de poesia, eles usam as poesias. Então é quase como se rotishnu significa que ele aumenta o brilho de alguma coisa. Mas na prática da medicina, o que é esse aumento de brilho? Ele é o aumento do Agni. Ele já tinha dito isso aqui. Ele já tinha dito que era Agni Krut. Mas aqui ele está dizendo que esse Agni Krut, ele deriva para um aumento do apetite da pessoa também. Então a pessoa não só ela vai ter uma capacidade digestiva maior, mas ela também vai ter mais apetite.
E é muito verdade. Eu acabava de comer um pote de iogurte búlgaro e eu estava faminto depois do iogurte búlgaro. Eu não ficava lotado de comida prostrado, por exemplo. Eu ficava, tipo, abria o meu apetite, que era uma maravilha. E aí ele fala shastam, shastam, aruchau, shastam, aruchau. Então, a palavra shastam significa que ele é o melhor. Ele é o melhor. A palavra shastam, que é esse cara aqui, shasta, como ele está declinado, ele fica shastam. Então, isso aqui é um sandhi, e esse sandhi é, deixa eu pegar o meu Devanagari aqui, ele é shastam mais aruchi. Acabei de falar da palavra aruchi, né? Então ele fala que ele é shastam, ele é o melhor de todos, ele é o mais legal, ele é recomendado, ele é elogiado, inclusive a palavra shasta também significa elogiado, recomendado, o melhor. Ele é o melhor para algumas coisas. Primeira coisa que ele é o melhor. Já falei que ele aumenta o Agni, já falei que ele aumenta o apetite. Então ele é o melhor para Aruti. Aruchi, que ficou aí Aruchau, que é uma declinação que a gente ainda não aprendeu, é essa falta de vontade de comer. Então, se você está com perda de apetite e tal, o iogurte, o dadhi, ele é maravilhoso. Ele vai abrir o seu apetite com uma beleza. Ele é muito recomendado para Shiitake Vishamadjuare. Shiitake Vishamadjuare, a gente sabe que eles estão juntos. Todos eles aqui vão estar em Saptami Vibhakti Ekavachan, para vocês que estudam sânscrito. Saptami Vibhakti Ekavachan é o locativo na primeira pessoa, né? Então, o aruchi, a palavra i declina para au, aruchau. Shitaka, o final ele termina em que, e. Shitake, vishamadjuare, pinase, mutrakrutre, todos eles acabam com e, porque está todo mundo conjugado e combinando, né? Todos eles estão juntos, dentro do mesmo sistema, como a gente fala isso, de semântico, de sentido. No sânscrito, quando a gente chegar lá na frente e conseguir estudar essas declinações direito, vocês vão conseguir entender. Esse shastam, ele está sendo aplicado a todas essas palavras aqui por causa da conjugação das palavras. Isso exige um nível de sânscrito um pouquinho mais animado, mas não tem problema porque eu traduzo para vocês. Então ele é shastam, ele é recomendado em alguns casos. Que casos? Aruti, primeiro, então perda de apetite, ele é recomendado. Ele é recomendado em Shitake Vishamadjuare, então em dois tipos de jwara. A palavra jwara é uma doença que a gente vai estudar mais para frente, que ela envolve o aumento da temperatura corporal e uma sensação de desconforto, muito comumente traduzida como febre. Não é uma tradução muito boa, porque ela não é tão específica. Você pega uma pessoa que bota um termômetro, tira lá, tá 39, você fala, tá com febre, dá iogurte então. Dependendo da febre, o iogurte faz mal. Quais são as febres para as quais o iogurte é recomendado? Shitake jware, então o jwara, essa sensação de calor, só que você fica com uma sensação de frio, na verdade. Ela é Shitaka jwara. Ela é um jwara, é um aumento da temperatura corporal que a pessoa fica morrendo de frio. Ela fica tremendo de frio. Vocês já passaram por isso com certeza, de que você tem tipos de febres diferentes, né? Essa febre aqui é uma Shita jwara. Ela deixa a pessoa com uma sensação de gelado no corpo. E Vishama jwara. Vishama, a gente também usa essa palavra aqui quando a gente está falando do Agni. Vocês sabem que tem 4 tipos de Agni, né? A gente viu isso também lá atrás no Ashtanga Hridayam Sutrasthana, no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. E quem é que vai me falar que parada é essa? Marcos Fábio, você tá aí. Gente, que lindo ver 40 pessoas. Pronto, Marcos Fábio, vou te botar na berlinda. Quais são os 4 tipos de Agni? Os 4 tipos é Tikshnagni, Vishamagni, Mandagni e Samagni. Maravilhoso. O que eles significam? Tikshnagni é o Tikshna mais forte, né? Maravilhoso. Mandagni é mais lento. Mandagni é mais lento. Vishamagni é irregular. Vishamagni é irregular. E o Samagni é equilibrado. Maravilhoso. Obrigado, Marcos. Então, Vishama significa irregular.
Vishama significa irregular. Vishama Jwara é um tipo de febre que ela vai e volta, ela é bem louca de tratar. Porque o paciente ele se apresenta com febre, você tira, bota no termômetro, ele vai para casa e ele está melhor. Aí ele pensa que melhorou. Aí de noite faz febre de novo. Aí acorda bem. Aí 3 horas depois está com febre de novo. Então isso é um Vishama Jwara. É uma febre que ela é muito irregular. Para Vishama Jwara, o Dadi ele é recomendado. Por que que para o Vishama Jwara o Dadi ele é recomendado? Então, Cibele Lazarim, por que para Vishama Jwara o Dadi é recomendado? Eu adoro essas dinâmicas. Porque ele acalma o Vata, essa O irregularidade. que tem a ver o Vata com o Vishama? Porque o Vata é irregular. Quando ele está desequilibrado, ele tem movimento. Ele vai e volta. Maravilhoso. E o Dadi, ele é Vata Jit, né? Ele apazigua o Vata. Perfeito, obrigado pela sua resposta. Então, o Vishamadhwara e o Vishamagni, eles são duas coisas. É o Agni, que é incomodado pelo Vata Dosha, fica irregular, e o Jwara, que tem um elemento de Vata Dosha muito importante. Tanto o Shita Jwara quanto o Vishamadhwara tem uma interferência de Vata importante. Então, como são doenças geradas com uma predominância de Vata importante, o Dadhi, o iogurte, ele é Vata Jit, então ele é recomendado nesses casos aqui. Pinacê é um tipo de doença que você tem muita coriza, é como se fosse uma rinite, né, mais ou menos. Então, Matheus, ele é recomendado para todas as rinites? Eu posso tomar iogurte se eu tenho rinite? Não, porque não tem só um tipo de pinaça. Mas ele é recomendado para qual tipo de pinaça? Ele é recomendado para pinaça com predominância de Vata Dosha. Então, Vata de Pinasa. Então, Vata de Pinasa, Vata de Jwara, Aruti, essas doenças que têm como predomínio Vata Dosha, por exemplo, na fisiopatologia, você pode usar Dadi, porque o Dadi ele faz Vata Jita. Mutra Krutra. Mutra, a palavra mutra, vocês já estudaram também, é uma das excretas do corpo, uma das principais excretas do corpo, que a gente chama de urina, né? Krutra, a palavra Krutra significa difícil, incomodando e tal e tal. Mutra Krutra é a disúria, né? É quando a pessoa tem dificuldade para fazer xixi, ou ela faz xixi, mas... Desculpa, tô agravando Vata. Sintoma clássico de Vata agravado, caça, por exemplo. Então, olha aí, ó, é em tempo real aqui para vocês, já que a gente está falando dele. Eu podia dar uma colherada de Dadi aqui, se eu tivesse um Dadi decente. Mutra Krutre, então, é disúria, dificuldade para urinar, quando você faz xixi, mas no final dá desconforto, queimação e tal, tudo isso entra aí dentro desse universo do Mutra Krutra. Também um sintoma clássico de Mutra Krutra é quando o paciente ele acaba de fazer xixi e sente que ainda tem xixi dentro. Sabe? Tipo, acabou de fazer, sai do banheiro, mas sente que ainda tem e não saiu tudo. Isso é clássico de Mutra Krutra. E aí ele fala Cha também, Ruksham tu grahani gade. Então, além de todos esses caras, além de Dadi poder ser recomendado para perda de apetite, para 2 tipos de febres diferentes, 2 tipos de jwaras diferentes, para um tipo de rinite específica, que é rinite de Vata Dosha, para doenças de dificuldades de urinar. Além de tudo isso, Ruksham tu, Ruksham, vocês já conhecem essa palavra também, Ruksha significa secura, né? Seco. Ruksham tu, especialmente esse tu é uma palavra que ela faz ênfase, né? Então, Ruksham tu, especificamente o seco, Grahani Gade, ele é bom para você usar em Grahani Gada, numa doença que a gente chama de Grahani. Grahani é a mesma raiz, Grahani é a mesma raiz da palavra Grahi, da palavra Graha, Grahani, Grahi. O que é o Grahani? Grahani é uma parte do sistema digestivo que faz graha com a comida. A gente chama isso comumente de intestino delgado. O Grahani, ele é uma parte do corpo onde na hora que a comida ela entra ali, ele garra a comida. E aí o intestino delgado ele faz muito isso, ele faz umas bolsinhas de alimento e ele faz uma digestão física, né, mecânica, e uma digestão química, né, lá com suco pancreático e tal e tal. A doença Grahani, via de regra, é uma doença de digestão. Então, Ruksham tu Grahani Gade, especificamente o seco,
você pode usar para Grahani. O seco, o quê? O que é esse Rukshamtu aqui? O Rukshamtu é o Dadhi Ruksham. O que é um Dadhi Ruksham? O que é um iogurte seco? O iogurte seco é o iogurte desnatado. Olha que louco. Você tem várias maneiras de fazer iogurte. Ah, Cris Dantas, sua expressão foi a melhor. Você fez um uau! O Dadhi Ruksham, ele é um iogurte que ele foi retirado o excesso de nata antes de você coagular o iogurte. Então ele é um iogurte menos gordo. Ele é um iogurte Ruksham, ele é um iogurte mais seco. Então, especificamente o iogurte seco, ele pode ser usado aqui para Grahani Roga Chikitsitam. Ele pode ser usado para tratamento de doenças de Grahani. Normalmente, hoje em dia, quando a gente vê síndrome do intestino irritável, doença de Crohn's, essas doenças bem loucas, assim, autoimunes e tal, que afetam a digestão da pessoa, a gente coloca elas dentro de Grahani. Grahanigada são essas doenças de normalmente de dificuldade de absorção e tal e tal. E aí, nesses casos, qual é o melhor iogurte? O melhor iogurte é o iogurte desprovido de nata, é o iogurte que é mais sequinho, ele é mais fácil para você, ele não tem tanta gordura, tá? E aí ele continua. E aí segura que apertem os cintos. E aí ele fala, eu nem precisava ter rolado para baixo, né? Tá cabendo direitinho na tela. Beleza. E aí ele fala, Naiva Dhyani Shi, Na Eva Adyan Nishi. Então, Na, ele já começou com o Na. Na, todo mundo já sabe. Na é negação. E ele vai fazer Na pra caramba agora. Ele fala, Naiva Nishi. Eita ferro, o que eu fiz? Ele fala, Naiva Nishi, ele botou um Na aí no início. Naivoshnam, botou outro Na aí. Vasanta Ushna Santi Na, também Na, outro não aí. Namudga Supam, outro Na aí. Nakshaudram, outro Na aí. Tanna, tem outro Na aí. Então esse Na que ele tá falando é tipo nananina não, né? Que você não vai usar o Dadi. Nananina não. Na chananana, na api, nityam no. Ele botou, agora é só negativo. Então ele te disse quais são as características do Dadi, ele te disse em que casos que o Dadi pode ser utilizado, e agora ele vai soltar o pergaminho aqui para te dizer quando não usar o Dadi. Em que casos que o Dadi ele é nananina não. Então, para começar, ele é nananina não, em casos de na-adya. Então, adya, deixa eu desmembrar esse cara aqui para vocês entenderem. Esse Sandhi aqui é na eva adya, na eva adya, ana, se eu não me engano, adyat, na eva adyat, eita, fiz besteira, ai, zoei tudo. Tá, calma aí. Vou escrever do zero que é mais fácil. Nishi. Escrevi do zero porque era mais fácil, ficou pior ainda. Nishi. Pronto, tão fácil, né? Por que eu fico tentando economizar tempo? Acabo perdendo tempo. Então, na eva adyat nishi. Isso aí vira na idyat nishi. Na idyan nishi. Na, não. Eva, também. Adyat. Adya significa comer. Comida, né, na verdade. Adya significa comida. Então, se você pegar esse adya e você tirar o at, essa palavra aqui, adya, significa comida. Adyat, quando você bota at no final, é tipo um sufixo para indicar uma ação completa. Então, adyat é depois de comer. Logo depois de comer, depois que você acabou de comer, por exemplo, depois que você comeu alguma coisa. Nishi. Nishi significa de noite. A palavra nishi significa literalmente noite. Não pode comer iogurte. Adyat, depois de comer comida. Então, o iogurte de sobremesa não rola. E nishi, não pode comer iogurte de noite.
Isso é uma recomendação clássica de todos os samhitas, é uma contraindicação absoluta que você encontra em todo lugar, que é nunca comer iogurte de noite. Esse hábito que as pessoas às vezes têm de fazer um iogurte. Ah, eu quero comer uma coisa leve, eu não quero jantar, vou comer um iogurtezinho. Então, isso aí pra gente chama virudahara. É um tipo de alimento que você não vai digerir por causa do momento de administração daquele alimento. Então, deixa eu voltar ele pro original, se eu conseguir. Vou ter que reescrever tudo, pelo visto. Não vai dar. Eita lá, Nadiani. Não era nada disso. Nadianishi. Tira esse A daqui. E é melhor escrever tudo do zero. Naivadianishi. Então você não vai comer isso depois de já ter comido. E você não vai comer isso de noite. Eu fiz besteira? Não. Você na eva ushnam. E o eva aqui, ele fala, é também, significa também. Também. Que na verdade em português, não, também é tão pouco. Tão pouco. Tão pouco. Então, tão pouco depois de comer, tão pouco de noite, tão pouco ushnam, quente. Iogurte quente não se come. Ah, Matheus, mas ninguém come iogurte quente. Come sim, porque a pessoa bota lá na receita para fazer um negócio. Ah, eu boto o iogurte no bolo, por exemplo. É alguma coisa com iogurte no modo de preparo. Não, você não deveria aquecer iogurte. Iogurte é um troço que não se cozinha, de acordo com os samhitas. Vasanta Ushna Sharatsuna. Vasanta Ushna Sharatsuna. Ângela Palácio. Me ajuda, Ângela Palácio. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ângela, o que é Vasant Ushna Sharatsuna? Ushna sei que é quente. Hoje sabe o que é quente. O que é Vasanta e Sharad? Não sei. Vasanta e Sharad, a gente estudou, tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 3 do Ashtanga Hridayam Sutra, que é o capítulo Urutucharya Adhyayam. Você chegou atrasado e sentou na janelinha ou você fez o capítulo 3? Não, cheguei, estou no capítulo, finalizei o capítulo 1 só. Ah, então é isso. No capítulo 1, para eu não deixar você fora da berlinda, ele também fala dessas palavrinhas aí. Essas palavrinhas aí, elas são as estações do ano. Então, você já pegou no capítulo 1 quantas estações tem, de acordo com a Ashtanga Hridayam? Ai, sim. Volta lá, abre o caderno aí. Galera, vem participar aqui do Samhita e quer que eu deixe vocês passarem batido? Quais são as 6 estações de acordo com os Samhitas ayurvédicos? No caso aqui, o Ashtanga Hridayam, porque o Charaka tem umas divergênciazinhas suaves. Calma. Tô calmíssimo. Eu não. Então era calma, era para você mesma, né? Também. Sim. Deixa eu ver aqui. Tempo, objeto, ação. Tá lá no capítulo 1. A gente pode até ler esse Qual é jogo. loca? Qual é loca? Tá? Eu que tô te esperando você me dizer. Os momento, mente 2. Ah, achei. Achou? Não. Qual é o número do jogo? Não é esse. Gente, perdi a minha adição hoje. 7 datos, 6 sabores. Kala do tempo, né? Kala é o tempo, né? Sudana, Sudanam. 1, 2, 3, 4. Sei que eu esteja totalmente enganado e ele não mencionou, só ficou subentendido as estações. Darshana Prashana. Alguém se aventura? Estão as estações. Também estou procurando aqui, que eu não tenho. Esse eu não sei de cabeça. Eu acho que eu até sei o Shloka de cabeça, mas eu não sei onde é que ele tá. Ou se ele tá, né? Ele deveria estar. Porra, o Vagbata me ferrou agora. A minha tá na 63.
Capítulo 3, mas aí logo ele já fala. No capítulo 3 ele fala, mas eu achei que no capítulo 1 ele já desce, mas ele fala no início do dia, no início da noite, ele não fala das estações. Então Ah, então tô perdoada. eu vou ter que te tirar da berlinda, Ângela, mas tudo certo. Ai, que bom. Se salvou, então. Tem 6 estações de acordo com a Ayurveda. Alguém se aventura? Alguém que leu o capítulo, quem que estava com a gente no capítulo 3? Oi, Matheus, é Cláudia. Manda brasa, Claudinha. Tá faltando um, acho que para eu lembrar aqui, tá? Vai, Mas eu vou me aventurar aqui, ó. vai. Verão, primavera, outono, inverno, tem as monções, né? Tem. As chuvas, e tá faltando um que eu não lembro nem É a uma qual. pegadinha. Esse um aí que tá faltando é uma pegadinha. Cotovelo. Vale a pena ir lá no capítulo 3, então, né? O capítulo 3, ele começa com o seguinte shloka. Ele fala: Masair dvisam kyair magadhyai kramat shad rutava smrutaha. Você tem que saber shad rutavaha, 6 estações do ano. Shishirotava santascha grishma varsha sharadimaha. Então a gente tem 2 estações frias. Esse inverno aí que você não lembrou, é porque tem 2 estações frias. E as estações que ele elenca aqui pra gente são, primeiro, Shishira. O Shishira é uma estação é o primeiro frio do ano, é o janeiro e fevereiro, né, no hemisfério norte. No hemisfério norte, esse é o inverno tardio, digamos assim. É aquele inverno que é o inverno da neve, é um inverno que é muito frio. A gente chama de Shishira. Shishirotha Vasantascha. Vasanta é a estação que vem depois do inverno. Vasanta é a primavera. Shishirotha Vasantascha Grishma Varsha Sharadimaha. Então, depois do Vasanta, depois da primavera, vem Grishma. Grishma é a estação quente. Muitas vezes também chamada de Ushna, que é como é que ele chama ela aqui. Ushna. Então, resuminho, né, revisãozinha das estações. Varsha é a estação chuvosa, como ela falou muito bem das monções. E Sharat, que é a última, é a penúltima, é o outono. E Hemanta, que é a primeira, o início do inverno. Então, o Ashtanga Hridayam, no Sutrasthana capítulo 3, o Rutu Charadhyayam, ele começa o capítulo com esse shlokinha. Tem 6 estações, que são Shishira, Vasanta, Grishma, Varsha, Sharad e Hemanta. E nessa ordem, essas estações elas compõem 2 ciclos anuais. Tem 2 ciclos anuais que você pode dividir, o primeiro semestre e o segundo semestre, digamos assim. E aí a gente entrou nesses detalhes lá, mas é bom que vocês saibam as 6 estações do ano. Dessas 6 estações, olha a importância desse negócio. Das 6 estações do ano, tem 3 estações nas quais comer iogurte, você não deveria comer. Quais são as 3 estações do ano nas quais você não deveria comer iogurte? Vasanta, Ushna, Sharad. Vasanta, Ushna, Sharad. Vasanta é a estação da primavera. Ushna é o verão, também chamado de Grishma. E Sharad é o outono. Então você não deveria comer iogurte em nenhuma das 2 estações intermediárias, né? Na primavera e no outono. E você não deveria comer iogurte no verão. Qual é a contraindicação de comer iogurte no verão? Mas quem se habilita aí, que ainda não respondeu nada, e que participou da leitura do capítulo 3, que idealmente teria sido todo mundo, né, até agora. Por que você é contraindicado comer iogurte nessas 3 estações, especificamente no verão? Se você, Matheus, o iogurte seria... É gostosinho de comer no verão. Por que eu não posso comer iogurte no calor, né, no verão? Quem se habilita? Senão eu chamo alguém. Flávia Prado. Pronto. Se ninguém se habilita, eu habilito. Não tem problema. Flavinha, você tá aí? Me conta. Sou da janelinha. Tá na janelinha? Porque são as estações que o capa tá gravado, não é? Ele vai gravar mais Ele agrava mais ele agrava mais o quê? toda a parte de
os nossos tecidos, né, que a gente falou que ele vai gravar. E primavera é uma estação que a gente está com capa bem agravada, né? Toda essa parte de tecido está bem agravado. Na primavera e no outono, tem 2 doshas que eles sobressaltam. Lá no capítulo 3 a gente viu isso direitinho, né? Na primavera e no outono tem 2 doshas que sobressaltam. Na primavera, Kapha dosha sobressalta. Sim. E no outono, Pitta dosha sobressalta. Tá, fica gravado. Exatamente. Se o Dadhi tem uma tendência a agravar Pitta e agravar Shleshma, fica claro para você isso. Mas e Ushna? Qual é o dosha que agrava mais no verão, na estação quente? O Vata começa a gravar no verão. O Vata ele começa a gravar no verão. Ele não chega no pico do agravamento dele ainda porque é quente. Então o calor segura o Vata. Mas por que o Vata agrava no verão? Qual é a característica do verão que faz com que o Vata agrave? O calor e a secura. A secura. O calor não, porque o Vata ele é frio. Então a Nila Vata ele é Shita, ele é frio. Então tem muitas pessoas que erram isso porque elas pensam, no verão, o verão deve apaziguar o Vata dosha. Porque o verão é quente, o Vata é frio, então o Vata fica ótimo no verão e não fica. O Vata, ele tende a agravar no verão. Por quê? A característica mais importante do verão é Rukshatva, é a secura. Mas aí você pensa, cara, então no verão, o Vata tende a agravar. E o Dadhi, o iogurte, é Vata Jit. Ele apazigua o Vata. Então, ele deveria ser recomendado no verão. Por que o iogurte não é recomendado no verão? Isso que a gente está fazendo aqui é pensando em cima do Ayurveda. Isso é muito importante, gente. Por mais que possa ficar devagar a leitura e não seja tão dinâmico, vocês precisam... Eu estou perguntando para a Flavinha, mas estou perguntando para todo mundo para vocês pensarem dentro da cabecinha de vocês. Por que que no verão, se o Vata agrava, o Dadhi é contraindicado? O iogurte, ele apazigua o Vata, então deveria ser indicado. Por que ele é contraindicado? Alguém se habilita? Um monte de gente. Ele tem a característica quente. Fala uma pessoa só. Todo mundo me liberou o microfone. Fala, Rafa. Não tenho certeza, mas será que é por causa do Agni? No verão não fica tão bom? Não é só por causa do Agni. No Agni o verão não fica tão bom, você tem toda a razão. Mas a tua resposta está no shloka que a gente acabou de ler. Se no verão o Agni não fica tão bom, o que o Dadhi, o que o iogurte faz com o Agni? Porque ele é quente. Porque ele é quente. Calma. Porque ele é quente. Volta aqui na... Verdade. Ele aumenta o Agni, né? Então, ele aumenta o Agni. Então, vamos ficar aqui no raciocínio do Agni. Ele aumenta o Agni. Mas ele é pesado de digerir. Tudo bem, mas calma, não foge. Porque olha a complexidade. Porque é complexo mesmo. Ele é Agni Krut. Então, ele aumenta o Agni. A tua justificativa, Mateus, no verão não pode comer Dadhi, não pode comer iogurte, porque no verão o Agni fica fraco. Tá vendo como essa justificativa ela não fica boa? Porque você vai falar, não, mas ele é Agni Krut, então ele é bom pro Agni. Sim. Por que ele não pode ser comido? Então continua. Porque ele é difícil de digerir e pesado. Ele é difícil de digerir, ele é guru, e o que mais que ele é? Quente. Ele é quente. É isso aí. Obrigado a todas as pessoas que se aventuraram. Ele é guru Ushnam. Ele é guru e Ushnam. O Agni da pessoa já não vai estar bom no verão. Ele come o Dadhi, vai pesar no Agni. Além de pesar no Agni, ele esquenta a pessoa, que já está quente por causa do verão. Agora, olha como você precisa ler isso aqui pra caceta, para você não se embolar na tua própria explicação. Você não vai falar, não, Mateus, porque ele, ao mesmo tempo que ele é pesado, ele aumenta o Agni. Aí você fala, cara, mas... que rolo que é esse negócio? E bem-vindos ao capítulo 5 do Ashtanga Hridayam Sutra. Esse aqui é o capítulo 5, tem 120 capítulos. Que levanta a mão quem acha que vai ficar mais fácil a cada capítulo que passar, entendeu? Não vai. Vai ficar cada vez mais complexo. Por isso que eu lá no início, eu já estava cantando essa bola, porque quem avisa amigo é. Eu falava, estuda, revisa toda semana, vai embolar. Eu tô avisando. Vocês falam... Mateus é exagerado, mora na Índia, fala sânscrito, a pessoa é drama queen, né? E aí agora tá começando a embolar. E aí vocês vão ver, vocês vão ficar num ninho de marfagafo. No capítulo 6,
vai começar a dar cada nó chinês, daqueles nó que você não sabe onde é que termina, onde é que começa, que vai começar a ficar divertido. E a galera que sentou na janelinha, vocês são muito bem-vindas de sentar na janelinha, mas não deixa de voltar lá e ter a base. A base do capítulo 1, 2 e 3 é muito importante. Se você não sabe Dinacharya, Rutucharya e os conceitos básicos do capítulo 1, você não vai saber nada disso. Eu vou fazer um parênteses, porque já passou da hora e eu quero terminar esse sloka, então a gente vai fazer mais uns 20 minutos hoje. O Ricardo Barreto, ele é dos alunos mais antigos que eu tenho, né, aqui no Vida Veda. Ele é, tipo, viciado, assim, desde o início e é consistente, né? Ele tá há 3 anos aqui. E lá atrás, eu oferecia uma sessão de mentoria, né, para as pessoas que contribuíam com o Patreon. A gente fez um Patreon e as pessoas contribuíam com o Patreon e eu falava, cara, de agradecimento para quem contribuiu no Patreon, eu oferecia mentoria, uma mentoria a cada 6 meses para orientar a pessoa como é que ela deveria estudar. E o Ricardo é das únicas pessoas que até hoje me cobrou essa mentoria e a cada 6 meses ele me liga, ainda tenho direito à mentoria? Eu falo, claro, você tem direito à mentoria para sempre. E ele tá aí para não me deixar mentir. Primeira mentoria, o Ricardo Barreto me liga e fala assim, para onde que eu vou? E ele tá fazendo formação, não. Eu falei para ele, você estuda o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Mas eu já estudei o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Eu perguntei para ele, quais são os 6 sabores? Ah, é azedo, não, na ordem. Não, na ordem eu não sei. Então, estuda o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. E aí ele foi estudar o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Voltou 6 meses depois e falou, eu estudei o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Eu falei para ele, quais são os 4 prognósticos, de acordo com a Ayurveda? Aí ele, Matheus, não, na ordem. Não lembro. Então estuda o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Ele foi estudar o capítulo 1 do Ashtanga Hridayam, voltou 1 ano depois. E eu falei, quais são os 7 tecidos do corpo? Não, na ordem. Matheus, não sei o que lá. Quando o Ricardo voltou e ele tinha o capítulo 1 suficientemente claro na cabeça, e ele falou, tá bom, entendi o capítulo 1, o que eu faço agora? Eu falei para ele, lê o capítulo 2. Então o processo de aprendizado dentro do Ayurveda, se vocês não tiverem uma base sólida, ela não é só, ela é fofa. Então, se você não sabe o capítulo 1 e você passou para o capítulo 18 que você quer saber fazer Nasya, você não vai saber a base da parada. E aí quando alguém te perguntar quais são os sabores, você fazer, mas eu sei fazer a bianga. Não sabe. Se você não sabe os sabores, se você não sabe as estações, se você não sabe quais são os datos, se você não sabe quais são os malas, se você não sabe o base da parada, e se você não sabe a importância que tem a ordem, se você não sabe os 3 slokas dos gunas, se você não sabe que é Tatrarukshola Gushi Takara Sukshma Shaloni Lahapitam Sasneha Tikshnoshnam Lagu Visram Saram Dravam, se você não tem ideia de quais são os gunas dos doshas, você não sabe, não tem como. Volta no capítulo 1. Então, galera da janelinha, vocês são muito bem-vindos, mas não deixa de ir lá. A base está clara lá atrás. E a gente começa pelo Ashtanga Hridayam, porque quando eu chegar no Charaka Samhita, o Charaka não é assim didático. O Charaka é uma zona. Para entender o Charaka, você corta um dobrado 10 vezes pior do que com o Ashtanga. O Ashtanga ele é mastigado, didático, poético. Então, assim, isso aqui é o que tem mais fácil dentro do Ayurveda, que existe no mundo inteiro. Então, assim, não deem mole se vocês querem. Quem não quer aprender Ayurveda, não tem problema. Aí tudo, né? Ninguém tem obrigação de aprender esse negócio. Mas vocês estão aqui. Então vocês querem. Então vamos continuar. Vasanta Ushna Sharatsu Na. Você não pode comer iogurte. Metade do ano você não deveria comer iogurte. Para começo de conversa. Matheus, eu moro no Rio de Janeiro. Não deveria comer iogurte nunca. Porque o Rio de Janeiro é só Ushna. Ele é todo quente o ano inteiro. No Rio de Janeiro não tem a estação do frio. Quais são as estações que pode tomar iogurte aqui? Você pode tomar iogurte nas 2 estações frias. A estação fria é frio da Índia. Uma estação que é neve. E na estação das monções, que o vata está muito agravado. E aí você toma o iogurte lá na estação das monções, de repente para paz igual o vata. Você mora no Rio de Janeiro, vai tomar iogurte quando? Não, você vai ter que subir a serra para Petrópolis no inverno para tomar um iogurte, se você está com muito desejo de iogurte. Aí tu vai lá, sobe a serra. Mas via de regra, se você mora no norte e no nordeste brasileiro, quando é que tem essas estações aí que pode tomar iogurte? Não tem. Então, dentro de um lugar que é muito quente, você não tem como. O iogurte é absolutamente contraindicado, de forma geral, né? Casos específicos são casos específicos. Nem estou falando da qualidade do leite que você usou para fazer o iogurte, porque se for um leite tragédia, o iogurte nem é iogurte, nem é dadhi.
Eu tô falando do iogurte da vaca massa lá do Krishna, que saiu não sei o que lá, que foi bem feito. Um iogurte bem feito ainda assim é contraindicado. Ah, não tô falando do Activia, não tô falando dessas tragédias do iogurte grego da Danone. Isso aí não é, nem existe esse negócio aí. Esse troço é aquele que você pode comprar e dar pras inimigas. Não é da, como é que é? Das invejosas, inimigas da, enfim, aquelas coisas da Anitta lá. Então você pode dar pra essa galera aí, mas você não pode dar pra mais ninguém. Porque nada disso é dadi. O dadi que é dadi é contraindicado em uma série de questões. O que mais que ele é contraindicado? Aí agora fica divertido. Na mudga supam, você não pode tomar o dadi se ele não tiver misturado com algumas coisas. Por exemplo, iogurte puro não pode ser consumido, já de cara. Dadi puro, diferente do leite puro que acabou de sair da teta da vaca, o dadi puro não pode ser consumido de jeito nenhum. O iogurte sempre tem que estar misturado com alguma coisa. E aí, vamos começar com que coisas que ele tem que estar misturado. Primeiro, mudga supa. A palavra supa é sopa mesmo. É bonitinho porque eu não sei se a gente pegou isso do sânscrito ou se foi coincidência. Mas a palavra supam é uma sopinha. Uma sopinha de quê? De mudga, de feijão moyash. Então você tem que misturar o seu iogurte com uma sopinha de lentilha. Olha que delícia que vai ficar esse iogurte aí. Você tem que misturar na kshaudram, você tem que misturar o iogurte com mel. Mel de propriedade doce. Tem vários tipos de méis diferentes. Tem um mel que chama madhu. E o mel madhu, ele tem como sabor preferencial, o primeiro sabor dele é adstringente. Esse não é o mel que você mistura no iogurte. O mel que você mistura no iogurte é o kshaudra. O kshaudra é um mel que ele é muito mais doce em sabor. Na anagruta, você também não pode comer iogurte sem misturar ele com gruta, com ghee. Então você pode misturar um pouquinho de ghee no seu iogurte. Sitopalam, nana sitopalam. Você também não pode comer iogurte se não misturar ele com açúcar. Então sitopala é o açúcar. Só que sitopala é tipo um açúcar cristal, né? Não é o açúcar desse branco com banho de ácido sulfúrico, né? Ele é um açúcar daquele que vinha num bloco quadrado que você macerava ele. Então você não pode comer o iogurte se você não misturar ele com sopa de lentilha, ou com um mel doce, ou com ghee, ou com açúcar. Continuando, na chanamlakam, ou se você misturar ele com amlaki. O amlaki é o Embílica officinalis, é uma frutinha, né, da planta que eles chamam de Indian Gooseberry. É uma planta que ela parece muito com uma groselha. Ela é tipo uma groselha indiana. Então, essas groselhas, essas berries, né, pequenininhas, são muito parecidas. Existe um amlaki, depois eu fiz um 0800 sobre trípala, e aí depois me mandaram vários comentários falando sobre o trípala do Brasil, que são o haritaki, o bibitaki e o amlaki, as versões brasileiras deles de verdade, que é uma família das groselhas que tem no Brasil e que são muito parecidas com o bibitaki, o haritaki e o amlaki. Então é muito interessante. Eu sou muito ruim de botânica brasileira, né? Então eu tenho muitos alunos que são muito melhores disso do que eu. Algum dia eu ainda vou ter que parar e estudar fito no Brasil, para saber tudo que tem lá e fazer as comparações. Eu ainda não pude parar para fazer esse estudo mais aprofundado, mas algum dia eu vou fazer. E aí eu vou poder dizer para vocês com propriedade qual é a trípala do Brasil, mas hoje em dia eu ainda não sei. Mas eu sei que tem uma família de groselhas que batem muito parecido com a Philanthus embilica, né, com a Embílica officinalis. Então você deveria misturar isso com a amla, né, com essa frutinha aí para comer. E na api, o api significa também, né, mais um jeito de falar também. Na api nityam, e você não deveria comer o iogurte nityam de maneira recorrente, de maneira frequente. Iogurte é um dos alimentos que o Charaka Samhita ele proíbe o consumo cotidiano de iogurte. Então, se a pessoa fala, todo dia de manhã eu tomo um iogurte, ele fala, não. Iogurte da di na apinityam. Namandam anyatha. Namandam anyatha. Então, você não deveria comer, você também não deveria comer ele de maneira frequente. Ixi, o que eu fiz?
Fui eu que fiz isso? Ou vocês... Eu não sei o que aconteceu com a minha tela. Será que eu apertar um Ctrl Z? Não. Apareceu um risquinho. Ele aparece na tela de vocês também? Tem um risquinho vermelho que se manifestou. É um poltergeist do Vida Veda nos Samhitas agora. Então você não deveria comer ele sem o açúcar e você também não deveria comer ele todo dia e você não deveria comer ele mandam. Mandam, para vocês que já estudaram. Gente, isso realmente está na minha tela, esse negócio. Você não deveria comer ele mandam. Manda, vocês que já estudaram Ayurveda antes, que são terapeutas Ayurveda e tal, já ouviram falar de Manda, Peya, Vilepi e Odana. A gente vai falar sobre tudo isso mais pra frente. O Manda é um jeito de você falar líquido, né? É uma substância que ela tá muito líquida. O que ele tá querendo dizer aqui? É um iogurte que ele não tá bem formado. Às vezes a gente faz o iogurte, mas antes dele coagular e ficar homogêneo, pesado e bem formado, você tem o manda dele, é como se fosse um líquidozinho. É um iogurte mais líquido. Esse iogurte líquido, não, você não deveria tomar ele também. Então o iogurte não deve ser consumido em uma série de cenários aqui específicos. E aí ele ameaça. Aí o Vagbata ficou chateado e começou a te ameaçar. Ele fala, Anyatha. Anyatha significa assim, do contrário. Então, experimenta que eu quero ver, também conhecido como vai pagar para ver, então vamos lá. Anyatha, se você consumir o iogurte nessas estações que não pode, se você consumir o iogurte de noite, se você consumir o iogurte depois de comer, se você consumir o iogurte quente, se você consumir o iogurte sem estar misturado com alguma dessas coisas que tem que misturar, se você consumir ele de maneira cotidiana ou se você consumir a parte líquida dele, Anyatha, do contrário, o que vai acontecer? Jwara, Asrukpita, Visarpa, ele começa a ameaçar um monte de doença. Então, primeiro Jwara, a gente viu lá em cima, né, um pouquinho do Jwara já o que significa. Então, se você comer muito iogurte e comer na estação ruim, vai dar Jwara, pode dar esse problema, essa febre aí. E normalmente o Jwara que dá aqui é Amma Jwara, é um tipo específico de Jwara por indigestão, porque é muito indigesto. Asrukpita é um outro jeito de falar Raktapita. Raktapita são algumas doenças dentro do Ayurveda que são típicas doenças hemorrágicas, né? Então, uma série de doenças hemorrágicas. Visarpa é uma doença de pele, que ela se espalha muito rápido. A palavra sarpa significa serpente, cobra, né? Visarpa é que ela se espalha que nem uma cobra, ela se espalha rápido pelo corpo. Então é uma doença de pele que espalha muito rápido. Alguns casos, por exemplo, de herpes zoster entram aqui em Visarpa. Tem uma série de doenças dermatológicas que podem ser consideradas dentro de Visarpa. E se não for considerada dentro de Visarpa, provavelmente é considerada dentro de Kushta, que é a próxima que ele fala. Kushta é uma série de doenças dermatológicas. Então, olha que louco, o iogurte consumido fora das recomendações aqui, ele dá uma série de doenças dermatológicas. Pandu também é uma doença que se expressa de maneira dermatológica, mas que a gente traduz muito comumente como anemia. Mas é aquela anemia que já está dando descoloração na pele da pessoa. Então a pessoa é o anêmico que você olha e você vê que a pele da pessoa não está legal, ela está com uma coloração esquisita. E Brahma, Pradhan. A palavra Prada, que vai gerar o Pradam, significa gerar, criar alguma coisa. Então, ela causa, né? Ela causa todas essas doenças aí. E Brahma, a gente já viu, é a tontura, né? Esse Brahma, ele é uma tontura por agravamento de Vata Dosha. O que é muito doido, porque você pode falar, calma aí, mas ele apazigua o Vata, mas se ele não for consumido direito, ele pode também agravar o Vata. Ele pode ser usado em uma série de lugares aqui. Ele pode ser usado para Aruti, por exemplo. Ele aumenta o Agni, mas se ele for usado de maneira incorreta, ele prejudica o Agni e gera Amadjwara. Ah, mas ele pode ser usado para curar Jwara, mas ele também gera Jwara, se você usar ele de maneira equivocada. Então, o Dadi, o iogurte, ele é um negócio difícil de usar.
sem dúvida nenhuma, não é o café da manhã dos campeões, não é um negócio que você deveria comer todo dia, não é para misturar com fruta, não tem nenhuma fruta misturada com iogurte aqui. Ele não tem partículas que aumentam a sua digestão e faz aquelas setas que empurram e que ajudam a Activia, não tem nada disso, não tem nada de seta aqui. Então você já vê como o iogurte, ele é difícil, ele é uma substância complicada de usar. Ele tem uma série de possíveis efeitos prejudiciais para o corpo, tem uma série de doenças que podem surgir pelo consumo inapropriado e inadequado de iogurte. E aí, só para ficar claro aqui para vocês, esse cara aqui, o T. Kumar, ele tem duas passagens que ele está diferente. Então, a primeira passagem é no primeira metade do shloka número 32. Deixa eu marcar ela aqui para vocês. Que é esse aqui, ó. Tanagrutassitopalam. O Tanagrutassitopalam, ele escreve Nagrutam Nasitopalam. Dá no mesmo, mas na versão boa, digamos assim, mais tradicional, ele é junto, isso é um Samastapada inteiro. Na versão do T. Kumar, ele separou o Samastapada. Não faz tanta diferença, mas só para vocês saberem que isso aqui está diferente no T. Kumar. Outra coisa que está diferente no T. Kumar é esse final aqui. Esse final aqui, o T. Kumar, ele escreveu Pandu Amaya Pradam. Ele usou a palavra Amaya. E a palavra Ama, que é do Amaya, ela tem dois significados. O primeiro significado são doenças diferentes. Então, ele pode gerar uma série de doenças. E o segundo significado é ama, que é a base de você estar com uma indigestão, uma comida que não foi digerida direito. Então, no T. Kumar, vocês não vão encontrar a palavra Brahma, essa ideia da tontura e tal e tal. Vocês vão encontrar a palavra ama no T. Kumar. Não é que tem certo ou tem errado, são versões diferentes dos Samhitas. Eu não gosto da versão do T. Kumar e não é a versão que a gente segue na tradição que eu sigo, né? Tanto do professor Srinivas Redmadhyacharya, a gente não usa a versão do T. Kumar, quanto no Ayurveda Academy com a doutora Savitra Murthy, Samba Murthy, a gente não usa a versão do T. Kumar, a gente usa esse cara aqui. Eu não uso esse cara aqui com vocês ainda, mas eu dou uma pinceladinha nele. Eu uso as traduções. Mas no futuro, eu espero, quando a gente chegar no Charaka, eu vou ler o Charaka direto desse cara aqui com vocês. A gente não vai ler tradução do Charaka, não, se tudo der certo. Mas até lá, temos aí pelo menos uns 15 anos pela frente. Dúvidas, meu povo, sobre iogurte? Na aula que vem a gente vai falar... Acabou o assunto do iogurte. Eu fiz uma leitura mais longa do que o ideal, porque na nossa leitura da semana seguinte a gente vai cair matando no buttermilk. Alguma dúvida sobre iogurte? Ficou claro para vocês? Agora é a hora. Tati, manda brasa. Só levanta a mão que eu chamo e a gente vai se falando de maneira ordenada. Tá, na verdade deve ser uma dúvida besta, assim, mas eu fiquei na dúvida se kefir de leite vale igual iogurte, né? Se as mesmas regras que valem para iogurte, eu posso pensar o kefir de leite. Cara, olha, sua pergunta é maravilhosa, não acho que é uma pergunta idiota. Eu acho difícil ter alguma pergunta idiota com a gente estudando esse nível de complexidade Ayurveda em sânscrito. Então, acho que toda pergunta está valendo. Eu não sei, de acordo com os Samhitas, de responder, porque não tem kefir, né, dentro desses caras aqui. Dá para você pensar no kefir, tomar o kefir e ver o que ele faz no seu corpo. O grande problema do kefir de leite... Qual é o grande problema do kefir de leite, Tati? O problema é o tempo? Não. O tempo que ele demora para ficar pronto? Não. É o leite. É o leite, obrigado. O grande problema do kefir de leite é o leite. Então, assim... igual o iogurte, né? Exatamente. Dependendo da qualidade do leite que você usar, você vai ter um kefir de leite XYZ. Então, assim, se você tem um leite maravilhoso dos Himalaias, sei lá de onde que é esse leite aí de repente está rolando. Mas nos Samhitas, eles não dizem, entendeu? Exatamente a kefir. Não sei. Agora, o kefir, ele tem um gosto mais azedinho, por exemplo? Eu nunca tomei kefir de leite na minha vida inteira, então eu nem vou te dizer como é que ele é.
Se o kefir de leite ele parece um iogurte na tua percepção, aí você faz uma análise desse troço aí. Aí você vai ver que talvez ele siga mais ou menos uma lógica parecida. O Ele kefir de leite, ele parece, talha, mas por exemplo. Então, isso é uma investigação que é válida de ser feita. Aham. Eu acho ele mais ácido e eu acho ele mais leve. Assim, se eu pegar o mesmo leite da vaquinha feliz, tudo que eu, de repente, às vezes até consigo acessar, e eu faço iogurte, eu faço kefir, eu percebo o kefir mais ácido e mais leve. Mas é uma percepção, né? Posso Mas ele é estar... mais líquido do que o iogurte também? Ou ele coagula bem e fica grossinho? Depende da muda que você tem, então você vai ter gente falando as duas coisas para você, se você for perguntar, mas eu prefiro as bactérias que deixam grossinho. Então, dependendo de se ele ficou mais grossinho ou menos grossinho, você pode relacionar ele com o manda, que ele falou aqui que você não deveria tomar. Então, talvez ele fique uma coisa meio mais líquida, e aí esse líquido e ácido, aí babou. E se você não sabe exatamente o que ele faz, vai pelo sabor. Porque a rara comida é rasa pradhana, você pode guiar pelo sabor que ela vai te dar umas dicas. Um alimento ácido, como a gente viu no início da leitura de hoje, e a Cris explicou muito bem para todo mundo, ainda não explicou em sânscrito, mas na semana que vem ela vai explicar em sânscrito também, você afeta os doshas de maneiras diferentes. Uma pessoa que tem o vata gravado, mas tem o pita maravilhoso e um kapha incrível, de repente um sabor um pouco mais desse azedo aí, seja ok para ela. Mas não é para todo mundo e não é em todas as estações do ano. Essa coisa do todo dia eu como kefir de leite. Pode, Matheus? Com certeza não pode. Tá claro, Tati? Fala, Guitali. Oi. Oi. Eu tive duas questões que eu queria clarear, por favor. Manda brasa. A primeira, Cadê você? Eu não tô te vendo, Guitali. Não, eu tô aqui. Por que você não tá aparecendo para mim? Deixa eu fazer uma coisa antes. Pessoas, esse é o print screen da aula da leitura da semana que vem. Então, 1, 2, 3 e tirem um print aí para mandar para a galera, que esses são os slokas que a gente vai transliterar nas próximas. Porque aí eu vou parar de dividir a tela. Obrigado, até deu o sonzinho. Vou parar de dividir a tela, porque aí eu consigo ver as pessoas, e eu prefiro. E já vou ver se eu consigo... Deixa eu ver, eu vou terminar a transmissão no YouTube também. Pessoas que estão no YouTube, vocês ficam um pouquinho menos de tempo. Deve ter um jeito do YouTube